Olá, eu sou Roberta Alves e sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E atendendo a muitos pedidos de vários e-mails, estamos aqui de volta com o Dr. Lúcio Cury. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Roberta. É um prazer ter mais essa entrevista com vocês, essa oportunidade de esclarecer mais um pouquinho aí as mães e os pais. Muito obrigada, doutor. Nós é que agradecemos a sua ilustre presença no nosso programa, doutor. Doutor, vamos falar hoje de uma pauta bem interessante, acho que às vezes um pouco não muito conhecida, que é a doença pneumocócica. Doutor Lúcio, o que é doença pneumocócica? A doença pneumocócica é uma doença causada por uma bactéria que chama Streptococcus pneumoniae. Tá? Ele é grande causador de infecções respiratórias, mas ele pode acometer outros órgãos. É muito comum causador de pneumonias, otites, sinusites, mas pode também cursar com doenças mais graves. Essa bactéria pode fazer meningites gravíssimas, né? O paciente complicar numa internação, às vezes começa com uma pneumonia e essa infecção ela pode correr para o sangue, que são as sepses, e é uma doença que já é conhecida há bastante tempo, né? E que tem como prevenir. Há maneiras de prevenir, mas é uma doença que ainda é uma grande causadora de morte na faixa etária pediátrica, infelizmente. Doutor Lúcio, quais as consequências da doença pneumocócica? A doença pneumocócica ela pode evoluir com formas graves. A OMS ainda estima que ela é causadora de 15% das mortes na faixa etária pediátrica abaixo de 5 anos. E, infelizmente, ainda é a maior doença, né, causadora de morte prevenível, né, que você tem como prevenir através de vacina. E ela também é grande causadora de óbitos em idosos também. Né? Então, uma doença que pode ser, muitas vezes, uma pneumonia que você estaria tratando em casa, ela pode sim evoluir com uma infecção grave, né, complicações no quadro pulmonar, e o paciente tem que ser internado. Infecção no sangue, que é a sepse, é causadora de meningites, pode afetar outros órgãos, inclusive baço. É uma doença que pode complicar, sim. Na grande maioria das vezes, ela é tratada aí em casa com antibióticos de uso rotineiro. Mas é uma doença, um germe que é oportunista, e se o paciente não tiver imunocompetente, ele pode complicar, sim. Então, doutor, então, na verdade, é uma doença grave. Ela pode evoluir com gravidade, na grande maioria das vezes não. É uma bactéria que muitas vezes ela se aproveita de uma situação já do paciente desfavorável para ela atacar. Por exemplo, você pegar um quadro de um resfriado forte ou uma gripe, ao invés de você, né, naquele curso normal da doença, 4, 5 dias, você melhorar, você pode evoluir com uma infecção por essa bactéria para ela ser oportunista. Então, você começa com uma gripe e termina com uma pneumonia. Isso pode acontecer também. Doutor, como as crianças contraem essa doença? Então, principalmente através de secreção e gotícula de saliva. Então, é contato pessoa a pessoa, né? Esses locais aglomerados sempre é um pouco pior, por isso é uma doença que circula mais no inverno, mas ela aparece durante o ano todo. E muitas vezes você tem, principalmente crianças, portadoras da bactéria, mas que não estão doentes. Porque elas estão vacinadas, né, doutor? Estão protegidas, é isso? Às vezes, mesmo sem estar vacinada, se ela está com o sistema imune competente, não está doente, nada, né, não está resfriada, nada, às vezes na própria secreção, ela tem a bactéria, mas aquilo não está manifestando nenhuma doença. E essa criança pode entrar em contato com alguém que não está tão bem, mais suscetível, transmitir a doença sem ela estar doente. Esse é um problema também. Por isso que é importante vacinar o maior número de pessoas possível, né? Entendi. Doutor, como a doença pneumocócica pode ser prevenida? Então, ainda a melhor maneira de prevenir são as vacinas, né? Lógico, a gente sempre fala do lavar as mãos, colocar a mão na boca para tossir, mas a vacina ainda é a melhor maneira de prevenir. Começou-se, como eu disse, com a vacina que era 7 valente, existiam 7 sorotipos. Depois eles lançaram a vacina 10, que é feita pelo Instituto Butantan, aqui pelo governo, e é disponibilizada na rede pública. E a gente tem a vacina 13 valente, que só tem na rede particular. Tá? Elas são indicadas para menores de 5 anos, tá? E o esquema começa a partir dos 2 meses de vida.
A vacina ela é feita com 2, 4, 6 meses e um reforço entre 12 e 15 meses de vida. Tá? Para maiores de 5 anos, existe uma vacina que chama 23 valente, não é usada rotineiramente na pediatria, a não ser pacientes que têm maior risco de contraírem as doenças mais graves. Paciente que tem diabetes, tem algum problema imune, usa algum tipo de droga imunossupressora, medicação para câncer, então pode ter uma queda da imunidade, esses pacientes têm indicação de fazer essa vacina. Não é usado rotineiro, mas o médico pode indicar. A 23 valente, ela é mais indicada para idoso, ela é usada rotineiramente para maiores de 60 anos. É que é uma vacina que ela não é conjugada, que a gente diz como as outras. A 7, a 10 e a 13 é que a 7 saiu do mercado, tá? Agora só tem a 10 e a 13. Elas são conjugadas. O que é isso? Eles associam um toxoide da bactéria do diftérica, né, ou do tétano, para aumentar a reação, porque a criança ainda não tem o sistema imune muito competente, então você tem uma reação mais exacerbada e acaba produzindo mais anticorpo. A outra, que é uma vacina 23 valente, ela não é conjugada, então ela não segura muito tempo essa imunidade. Então é uma vacina que você pode fazer depois que a criança termina o esquema de vacinação com as conjugadas, mas depois de 5 anos é interessante reforçar. E ela é mais indicada para idoso mesmo, mas ainda a melhor maneira são as vacinas. Ela é mais indicada para idoso, mas as mamães que ficam preocupadas, elas podem procurar a ajuda de um especialista. Bom, que se for o caso, ele indica a vacinação também, essa vacina, né, doutor? Com certeza, principalmente para os crônicos, né? Como eu te disse, pacientinho que tem problema cardíaco, asmático, que já tem um problema de base respiratória. Então, esses pacientes valem um cuidado especial. Diabéticos. Então, esses pacientes geralmente recebem essa vacina. Mas não é uma vacina usada rotineiramente, né? Porque talvez elas olhem na carteirinha, vão ver que não tem e vão sair correndo para fazer. Também não é assim. Se está com o esqueminha da 10 completinho, eu recomendaria fazer um reforço com a 13 valente para cobrir os 3 sorotipos que faltam. Se tiver com o esquema da 13 valente já completo, não há motivo para preocupação. Que bom, doutor. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Tenha certeza que os pais ficam super felizes. Nós recebemos vários elogios, doutor. Muito obrigada pelo seu profissionalismo também, doutor. Legal, espero que tenha esclarecido alguma coisa para eles. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.